pessoal, mais uma vez cá estou eu para elucidar as pessoas sobre a organização Testemunha de Jeová, o perfil psicológico em que eles se enquadram, que é o perfil da psicopatia, né? As testemunhas de Jeová são assíduos narcisistas e psicopatas que fazem a angariação de pessoas para satisfazer o seu próprio desejo narcisista. E neste contexto eu venho aqui ressaltar duas características básicas. Eles têm várias características, né, que eles demonstram, mas duas das principais são a primeira delas, eles terem serviçais. Eles têm uma necessidade de terem serviçais, de procurarem pessoas que se identificam com a patologia mental deles para lhes prestarem serviços, né? Porque eles se acham acima de outras pessoas e essas mesmas pessoas, eles fazem isso através de manipulação, através de também terem uma malícia dentro deles para colaborarem com eles, é óbvio. Essas pessoas são aliados, pessoas deles, em psicologia até chamam de macacos voadores ou flying monkeys, que fazem o traz e leva de informações que prestam serviços a eles. Esta é a primeira característica. A segunda característica de um psicopata é a desinformação. Para ele continuar no engano, para ele continuar na mentira e a enganar as pessoas, ele precisa de trabalhar na desinformação, ou seja, fazer com que a pessoa nunca venha saber da verdade, não buscar informação fora daquilo que eles ensinam, não é? Omitir informações que podem levar a pessoa a vir saber, a vir a descobrir a verdade sobre eles. Então, essas são uma das duas características principais de um psicopata que as testemunhas de Jeová promovem. Então, eles querem que as pessoas se convirtam, né, na sua religião, porque eles realmente não estão para nada. Eles ensinam aos seus filhos uma arrogância, ensinam os seus filhos a serem superiores aos outros, ensinando que o mundo está abaixo deles, que as pessoas do mundo serão destruídas no Armagedon, e eles simplesmente fazem uma angariação de pessoas que iriam estar aos seus serviços, que na verdade vão à busca de mais crentes, e dentre esses crentes eles selecionam homens e mulheres para acasalarem-se ou casarem-se com seus filhos. É assim que as testemunhas de Jeová agem. Eles se julgam perfeitos, então a negação de que eles são imperfeitos ou a aceitação de uma crítica construtiva faz com que eles nunca aceitem a sua natureza pecaminosa, e também fazer desenvolvimento pessoal, porque todos nós somos pecadores, nós erramos todos os dias. Vai sempre haver um determinado ponto na vida, mesmo todos os dias, que nós erramos, e temos que reconhecer os nossos erros para que possamos melhorar. A testemunha de Jeová, que se acha perfeccionista, que se acha perfeita, ele não aceita que erra. Então, um dos sinais aí também bem claros da psicopatia é que o psicopata não aceita que erra, não aceita que errou. Então, isso o impossibilita de poder fazer algum progresso pessoal. Portanto, podemos chegar aqui à conclusão que será extremamente difícil para um psicopata, para uma testemunha de Jeová, melhorar em sentido em sentido pessoal, né? E podemos aqui dizer também que os psicopatas, eles mostram aquilo que eles são porque é a natureza deles. A natureza deles é odiar o próximo. Eles odeiam o próximo e usam as outras pessoas para o seu bel prazer, para satisfazer o seu desejo narcisista. Os psicopatas, eles odeiam intensamente as pessoas, só que existem psicopatas que fazem isso de uma maneira explícita, e as testemunhas de Jeová são do tipo de psicopatas que fazem isso de uma maneira encoberta, de uma maneira omissa. Eles escondem, eles trocam, eles mostram falsamente uma aparência de bondosos, mas no fundo, eles não estão preocupados contigo. Eles estão a usar-te para seres mais um idiota dentro da organização, porque a pessoa se tornando testemunha de Jeová anula a sua própria identidade, né? Fica restringido em termos de carreiras, em termos de carreiras profissionais.
uma testemunha de Jeová não pode ser cantor, como se Deus proibisse que alguém cantasse, como se cantar fosse um pecado. As testemunhas de Jeová desaprovam isso, mas eles não falam isso de forma escrita, de forma verbal. Eles mostram expressões faciais e comportamentais de desaprovação, que aquilo ali não é aceito. O que é aceito é ser uma testemunha de Jeová e pôr o reino em primeiro lugar, e ir atrás de privilégios que na verdade são sacrilégios, né? Em que eles, né? Eles, como é que eu posso dizer, bajulam esses privilégios que impedem as pessoas de ser aquilo que são, para satisfazer o seu desejo narcisista, para ser mais um trabalhador idiota e estúpido da torre de vigia. Porque imagina que, né, Deus, não é imagina, Jesus disse que devemos ver a Deus como Pai. Ele mesmo disse na Bíblia, quando orais a Deus, dizei, Pai nosso que estás no céu. Então, vendo a Deus como pai, um pai não proibiria, não diria ao filho que vais morrer no Armagedon se fores cantor, se fores atriz, se fores ator, se fores dançarino, se fores advogado, porque há muitas carreiras que silenciosamente as testemunhas de Jeová proíbem e a pessoa simplesmente fica ali que nem uma palerma, a assistir, a ouvir repetitivamente aquela estupidez deles que não deixa, que tira a autonomia das pessoas e não deixa tu seres quem tu és. Simplesmente não deixa ser quem tu és. Então, são variados os crimes que as testemunhas de Jeová cometem, de manipulação, anulação de identidade, restrição de carreiras, mesmo a própria vestimenta deles. Tu olhas para um homem, testemunha de Jeová, ele veste fato e gravata, como se isso o identificasse ou o aproximasse de Deus. Mas todo mundo sabe que uma pessoa vestida daquela forma, com um fato, com uma gravata, que eles não aceitam nenhum outro tipo de vestimenta para um cristão batizado, a não ser que tu és estudante e ainda não te batizaste, eles não aceitam outro tipo de vestimenta. Mas essa vestimenta de fato e gravata simplesmente é uma vestimenta executiva, no meu ponto de vista, que mostra que a pessoa está aí para business. Não está para adorar a Deus. Fato e gravata não liga nenhum homem com Deus, mas sim ao business, aos negócios, homens de negócios. E são isso que eles são. Eles se usam da Bíblia, usam-se dessa aparência que só os entrega, essa vestimenta, que eles estão a fazer o business, porque eles usam as habilidades de homens que têm conhecimento de empreitaria e construção civil para construir salões do reino para eles, que posteriormente eles poderão vender, que no fundo, as testemunhas de Jeová escondem que eles são state agents. Eles são consultores imobiliários ocultos. É o que eles são, para além da pedofilia que eles cometem, para além da desassociação que eles praticam, que por intermédio de comissões judicativas que não têm base bíblica nenhuma. Então tomemos cuidado com as testemunhas de Jeová, porque eles restringem a liberdade das pessoas, não aceitam questionamento de crentes, porque as testemunhas de Jeová, os seus líderes, se achando oniponentes, né? Eles se acham acima de Deus. Eles não se acham que são deuses. Eles se acham que estão acima de Deus. E assim sendo, eles não aceitam questionamentos de ninguém, porque eles vieram a esse mundo para estabelecer leis e para as suas leis serem cumpridas. Quando as testemunhas de Jeová dizem não fazemos parte desse mundo, isso significa que eles já estão a rejeitar as leis que regem esse mundo. Como quem diz, quem estabelece aqui as leis somos nós. Só que as testemunhas de Jeová têm muitos processos na justiça sobre a maneira como eles lidam com as pessoas.
eles entram no quadro psicológico da psicopatia, eles nunca vão admitir isto, mas Deus tem estado com as pessoas inocentes, com as pessoas que procuram a verdade, e eles dizem que esse mundo está no poder de Satanás. Está no poder de Satanás porque existe realmente muita maldade, e uma prova da maldade são eles. É a existência deles. Porque se Deus não existisse, ninguém iria saber o que significa a psicopatia. Ninguém iria nunca descobrir que a psicopatia existe e que eles praticam. Então, todos aqueles que caem na mão dos psicopatas, que estão entre as testemunhas de Jeová e não só, existem psicopatas em várias áreas deste mundo. A psicopatia não escolhe cor de pele, não escolhe nacionalidade, não escolhe estatuto na sociedade, não escolhe nada disso. Então, Deus tem, por intermédio da internet, disseminado informação sobre o que é a psicopatia, como ela se manifesta e onde se encontram os psicopatas. Porque os psicopatas, eles só querem mandar. Eles são megalomaníacos, que significa ter um desejo obsessivo de poder, de mandar, de pisar e de humilhar os outros. Para eles, quem manda é quem tem poder e that's it, ponto final. Quem não tem poder simplesmente obedece. E eles não só... Tem aqui mais uma questão que eu gostaria de mencionar, muito particular deles, muito grave também, para além de muitas outras, que eles se usam de doentes mentais. Como o psicopata, todo o crime que ele comete, ele procura não ter vestígios para culpabilizá-lo. Eles usam de doentes mentais até para se beneficiarem sexualmente, para que esses doentes mentais sejam explorados sexualmente, que eles usam esses doentes mentais para praticarem sexo oral neles, porque toda a palavra de um doente mental será invalidada. Eles sabem que a pessoa tem um laudo, um atestado médico em que comprova que ele é doente mental ou esquizofrênico ou alguma outra patologia que atesta que é doente mental. Então, esse doente mental é invalidado. Tudo que ele diz será uma coisa duvidosa. Então, os psicopatas se utilizam de doentes mentais para tirar vantagem também, para que esses mesmos doentes mentais, essas pessoas, sejam usadas por eles para os satisfazerem desejos sexuais, sexo oral e não só. E eu conheço pessoalmente uma psicopata que tinha uma pessoa dentro da casa, dentro da sua casa, em que ela realmente me disse que não gostaria que essa pessoa fosse para a escola, nem que soubesse, nem que tivesse conhecimento de distâncias. Porque tem testemunhas que sabem que ela maltrata pessoas. Então ela disse assim para mim: eu não gostaria que essa pessoa fosse para a escola para não conhecer distâncias, para que quando esta pessoa sentisse que eu estou a maltratar, não soubesse o que é 1 quilômetro, o que são 1000 quilômetros. Para que essa pessoa nunca descobrisse a distância em questões de fuga, para não saber daqui até... Tá a ver mais ou menos como é que o psicopata ou a psicopata gosta de manter as pessoas na ignorância, sem o conhecimento, para que a pessoa não seja elucidada, para que a pessoa nunca descubra quem eles realmente são e eles ficarem ali naquele ciclo abusivo, acreditando de que tudo que sai na palavra do psicopata é que seja a verdade.